Bom dia, irmãos. Nós estamos caminhando em Atos 13 e estamos estudando os versículos 13 a 41, que é um trecho bem grande. Estamos estudando esse texto e estamos olhando para a pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia, uma das igrejas para quem o apóstolo Paulo escreveu depois a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi escrita para as igrejas de Icônio, Listra, Derbe e muito provavelmente Antioquia da Pisídia também, que ficava bem na fronteira entre a Pisídia e a Galácia. E aqui o sermão do apóstolo Paulo nessa cidade, Antioquia da Pisídia, que não pode ser confundida com Antioquia da Síria. Antioquia da Síria foi a cidade de onde Paulo e Barnabé saíram. A igreja de Antioquia da Pisídia foi a igreja que... Antioquia da Síria foi a igreja que enviou os missionários. E eles agora chegam então em Antioquia da Pisídia. E tem esse sermão. E para nós, quando nós chegamos em Atos e estudamos os sermões de Atos, isso é muito importante para nós. Porque nós queremos saber como era a pregação apostólica. Por que queremos saber como era a pregação apostólica? Porque essa é a pregação que temos que enunciar e proclamar às pessoas que nós conhecemos e que não são salvas. O mundo precisa desesperadamente do Evangelho. E nós temos que saber o que é Evangelho. Nós temos que saber qual é o conteúdo do Evangelho. Quando eu digo, olha, temos que pregar o Evangelho, o que deve vir à nossa mente? Qual é o conteúdo disso? É dizer para a pessoa, olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? É isso? É dizer, varão, o Senhor é contigo? É isso? Claro que não. Esses jargões vazios, que não significam absolutamente nada, não são o Evangelho. São palavras bonitinhas, são conselhos ou ideias animadoras, mas o Evangelho não tem nada a ver com isso. Quando nós falamos sobre pregação do Evangelho, nós temos um conteúdo específico em mente. E aqui, nesse esbocinho aqui, já dá para perceber qual é esse conteúdo. E nós detectamos esse conteúdo nas pregações dos apóstolos Pedro e Paulo, agora falando isso também. Então, nós temos estudado isso, é muito bom, é muito instrutivo, isso nos ajuda no nosso trabalho de divulgação da fé. Ninguém se converte sem isso. Ninguém se converte vendo luz brilhando no céu, ninguém se converte vendo, tendo sonhos e coisas desse tipo, ninguém se converte assim. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve, que a Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. É por meio da pregação que a pessoa é salva. Não tem outro jeito. Não é por meio de estratagemas humanos. Eu me lembro que quando eu era adolescente, às vezes a minha igreja queria fazer programações para mostrar para os incrédulos que nós éramos pessoas normais e alegres, e então fazendo programações tipo festa do sorvete. Muita gente vai se converter, porque vão ver como é legal, né? Na igreja tem sorvete na igreja, olha que legal. Festa de alguma outra coisa, de algum outro tipo, vão trazer os incrédulos na igreja, para eles verem que nós somos legais e tal, e vão se converter ficando com a gente. Gente, ninguém se converte em festa do sorvete, ou festa do churrasco, ou festa do sei lá do que. Ninguém se converte com, vamos fazer um show funk gospel. Ninguém se converte com essas bobagens. Ninguém se converte com a mundanização da igreja. Ninguém se converte por meio de estratégias humanas. Ninguém se converte assim. Deus já estabeleceu como alguém se converte. E ele diz em sua palavra, Deus aprove salvar os que creem pela loucura, é uma ironia que Paulo usa aí, pela loucura da pregação. Aquilo que para o mundo lá fora é loucura, é absurdo. Esse exatamente é o veículo que Deus escolheu para salvar. Nós nascemos, de novo, pela semente da palavra, não tem outro jeito. É pela palavra que nós somos salvos, não tem jeito. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. O ouvir da pregação da fé. É aí que a fé nasce. Não tem outro jeito. Não há como inventar. Então nós temos que aprender isso. Aqui nesse esbocinho já dá para ter uma ideia. Olha aqui o nosso texto maior, Atos 13, de 13 a 41. Pelo fato de ser uma audiência predominantemente judaica dentro de uma sinagoga, onde havia judeus e tementes a Deus, já expliquei para vocês que tementes a Deus é uma expressão técnica que se refere a gentios que tinham se filiado ao judaísmo, mas sem se circuncidar.
sem abraçar totalmente o judaísmo, não se submeteram ao rito da circuncisão. Esses eram os tementes a Deus que iam à sinagoga. Então, ele pregando num contexto assim judaico, ele destaca isso aqui, a história de Israel até Davi, ele faz isso, e ele mostra nessa história que Deus é fiel, que Deus é bondoso, que Deus é paciente, que Deus é libertador, que Deus é salvador, que Deus cumpre as suas promessas, e então ele chega a Davi. Quando ele chega a Davi, aí ele apresenta a pessoa e obra de Jesus. Então aqui é um preâmbulo histórico que se concentra na história de Israel, destacando esses atributos de Deus. Por quê? Porque a audiência é judaica. O apóstolo Paulo não faz isso quando ele prega aos gentios. Ele não destaca essas coisas quando ele prega aos gentios. Porque para os gentios essa história era praticamente irrelevante para eles. Mas ele faz isso quando prega aos judeus. Agora aqui, nos itens 2 e 3, nós percebemos a apresentação da pessoa e obra de Jesus. Aqui é o coração do sermão. O coração do sermão está aqui. Eu até fiz uma subdivisão, aqui versículos 23 a 31, fiz uma subdivisão. Sua vinda foi prometida, e estudamos isso. Os profetas... Deus prometeu a Davi, Deus prometeu aos patriarcas que enviaria o Messias. Então já estudamos isso, esses versículos, nós já estudamos 23, 24, 25, 26. Sua morte foi profetizada. O apóstolo Paulo destaca isso também, e nós estamos estudando esse ponto ainda, não terminamos o estudo desse ponto. Vamos ver hoje o versículo 28, para frente. E sua ressurreição foi testemunhada. Não foi um sonho que tiveram, uma ilusão que tiveram, uma visão coletiva, né? Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi algo histórico. Eles testemunharam a ressurreição, isso foi muito forte. E o texto aqui vai mostrar a força desse testemunho também. E depois, no item 3 do sermão de Paulo, a explicação do significado dos fatos narrados, com ênfase na ressurreição. Esses versículos 32 a 41 enfatizam muito a ressurreição de Jesus. Ok? Isso é importante, porque nós percebemos que um dos aspectos centrais do evangelismo é a ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo são centrais do evangelismo. Nesse sermão aqui, Paulo enfatiza mais a ressurreição do que a morte. Mas é importante destacar isso. Não há como, não existe pregação do Evangelho, não existe pregação do Evangelho se você não fala da morte e ressurreição de Cristo. Não existe. Eu convidei para ir à igreja. Isso é bom, continue convidando, mas isso não é evangelizar. Eu falei para a pessoa estava triste, perdeu alguém, eu falei para ela que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, Ele ajuda a gente na hora das tristezas. Ótimo, muito bem, fez muito bem, mas isso não é evangelizar, não é. Evangelizar é apresentar a pessoa de Jesus Cristo e sua obra às pessoas, mostrando a relevância disso para o perdão dos pecados e a salvação eterna do indivíduo que agora, sem Cristo, está perdido. Então isso é evangelizar, isso não está acontecendo no Brasil. Não estão pregando o evangelho no Brasil. É perfeitamente possível alguém passar por uma igreja e ficar nela durante 10 anos, 20 anos e não ouvir o evangelho nenhuma vez. Nenhuma vez. É perfeitamente possível. Já conheci gente assim, que estando em igreja evangélica aí, como dizem, a igreja evangélica tem de todo tipo, né? Mas já conheci pessoas em igreja evangélica há anos e anos e nunca ouviram o evangelho. Assustador. Isso não pode acontecer na nossa igreja. Isso não pode acontecer com as pessoas que estão à nossa volta. Se você tem contato com incrédulos, como todo mundo tem, e quer evangelizá-los, você tem que destacar isso. A pessoa de Jesus e a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição e o significado disso. Mostrando, olha, por meio da fé nesse Cristo e por meio da obra que Ele realizou na cruz do Calvário, é possível obter o perdão de pecados e a vida eterna. Isso é evangelizar. Muito bem, vamos ver então agora, nesse trajeto todo aí, nós estamos nesse ponto aqui, sua morte foi profetizada, nós estamos no versículo 28. Então vejam, é importante isso aqui para destacar que tudo isso estava nos planos de Deus.
A morte de Jesus não foi um acidente. Ele não chegou aqui e aconteceu de ficarem bravos com ele, então o mataram e Deus falou, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Mataram meu filho, eu tenho que dar algum jeito nisso. Não, isso não aconteceu. Ele veio a este mundo para cumprir uma profecia, ou várias profecias relativas à obra messiânica, que envolvia a morte. Então veja aí, versículo 28, o apóstolo Paulo está contando como essas profecias se cumpriram. Ele já falou que no versículo 27, ele falou o seguinte, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, é até irônico isso, eles não conheciam algo que eles liam todo sábado, e não conheciam, parece que havia uma barreira na cabeça deles, eles estudavam todos os sábados as profecias sobre Jesus e não conheciam, como se houvesse um bloqueio mental, e o texto prossegue, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. É a grande ironia aqui que há na Bíblia, que a gente sempre tem falado, né? Que vai falar de novo daqui na sequência aqui do nosso texto, vai falar de novo sobre isso. E no 28 ele diz, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Aqui ele contando como essa profecia se cumpriu. E enfatizando o quê? Olha, enfatizando que ele era inocente. Por que era importante enfatizar que ele era inocente? Porque isso também envolvia a profecia veterotestamentária. Veja, Isaías 53, 9. O que diz Isaías 53, 9? Isaías 53 é um texto que fala sobre o servo do Senhor. E esse texto destaca a morte do Messias, do servo do Senhor. E veja o que diz no versículo 9. Leram aí? O que diz? O que diz aí no versículo 9? Como era a condição moral do servo do Senhor profetizado? O que diz aí? Acharam? Como era? Hã? Não entendi. Sim. Qual era a condição moral dele? Oi? Ele nunca cometeu qualquer injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não é isso que está aí? Isso é um texto profético, falando como seria o Messias. Ele nunca praticou nenhuma injustiça, nenhuma iniquidade, nem dolo algum jamais se achou em sua boca. Ou seja, não havia pecado nele. Mesmo assim, ele foi condenado como um criminoso. Então, o apóstolo Paulo destaca isso aqui, e existe aqui uma sugestão implícita de que ele era o cumpridor da profecia de Isaías 53, 9. Vejam como ele é mesmo o Messias. Ele foi condenado injustamente, ele era inocente e foi morto. Isso faz vocês lembrarem de alguma coisa? Isso faz vocês lembrarem de algum texto bíblico? O texto fala que o Messias seria assim, que o Messias, mesmo sendo inocente, sem ter culpa nenhuma, sem nunca ter cometido nenhum pecado, será absolutamente impecável, mesmo assim ele seria morto. Olhem só o grau a que isso chega quando você vê Lucas 23, 4. Olha o que está escrito em Lucas 23, 4. Veja aí, Lucas 23, 4. Eu vou pedir de novo para o pastor Nicolas ler bem alto. Olha lá para a câmera lá, pastor Nicolas, e leia bem alto, para que todos escutem aí. Vejam quem percebeu isso. Olhem quem percebeu isso. Lucas 23, 4, pode ler. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Quem falou isso? Pilatos. Pilatos olhou para Jesus e disse assim: olha, gente, ele não fez nada. Não há nesse homem crime nenhum. Ele não é réu de morte. Ele é inocente. Vocês acham que o Império Romano era rigoroso nas suas decisões? Claro que era. Vocês acham que o Império Romano dava tapinha nas costas e liberava lá, o STF liberava qualquer bandido? Não era assim. A justiça do Império Romano era muito rígida. Não era assim, de tapinha nas costas, decisões entre amigos, não.
Aqui nós vemos, no entanto, um sistema judicial rígido, rigoroso, que impõe a pena de morte para pessoas que representavam qualquer ameaça, dizendo: esse homem é absolutamente inocente. Não tem nada na vida dele que a gente possa dizer: olha, esse homem é réu de morte. Veja, Atos 3,13. Pastor Nicolas, leia bem alto, Atos 3,13. Aí Pedro mostra que ele não somente, que Pilatos não somente percebeu a inocência de Jesus, mas ele agiu em benefício de Jesus, percebendo sua inocência. Veja Atos 3,13, pastor Nicolas, é Pedro falando. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O que Pilatos tentou fazer? Soltar. Ele é inocente, ele é inocente, ele não fez nada. Eu não vou condenar esse homem, eu vou trabalhar para soltá-lo. Mas a pressão do povo foi tão forte que ele falou: ok. O que ele fez então? Eu lavo minhas mãos. Isso aí virou até proverbial, né? A gente fala até hoje isso, ó. Ah, vocês querem isso? Ok, eu não concordo, mas eu lavo minhas mãos. Ou seja, eu não tenho responsabilidade nisso. Vocês já sabem o que eu penso, vocês já sabem a minha opinião, eu não participo disso. Está aqui, ele está nas mãos de vocês, eu lavo minhas mãos. Ele fez isso. Por quê? Por que ele falou isso? Porque ele agiu dessa forma? Porque ele falou: eu não quero isso na minha consciência. Eu tentei soltá-lo, eu não vejo crime nenhum nele. Isso está na conta de vocês, não na minha conta. Qual foi a resposta dos judeus quando ele falou isso? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que significa isso? Se ele for inocente, que nós respondamos e os nossos filhos também. Vocês acham? É sério? Se ele for inocente, que Deus nos mate a nós e aos nossos filhos, se ele for inocente. Vocês acham? Tem coragem de fazer isso? Vocês teriam coragem de fazer uma coisa dessa, dizer algo assim? Pense nos seus filhos. Olha, se ele for inocente, que o sangue que nós respondamos, com a nossa vida, nós e os nossos filhos respondamos pela morte desse homem. Sem problemas. Nós assumimos a culpa. Ok. Qual foi o resultado disso depois de algum tempo? Já ouviram falar do general Tito? Vocês têm ideia do que aconteceu com essa geração? Vocês têm ideia do que aconteceu com essa geração que matou Jesus? Irmãos, olha, vocês têm que ler Flávio Joséfo. De novo. O pastor Flávio Joséfo é inspirado por... É o apóstolo Flávio? Não é. É que Flávio Joséfo conta o que aconteceu. Leiam o livro Guerras dos Judeus e vejam o que aconteceu com essa geração terrível. Vejam. Vocês vão ficar simplesmente aterrorizados com o que aconteceu. Houve uma noite em que estavam em volta da cidade, os soldados estavam em volta da cidade, e Flávio Joséfo conta que dentro da cidade era muito comum você ouvir gritos e choro e gemidos, porque as pessoas estavam com tanta fome que elas começaram a comer cadáveres. Então as dores, as tristezas, as angústias eram tão intensas, que a cidade toda gemia e chorava. Você ouvia à noite um lamúrio das pessoas ali dentro da cidade. Mas teve uma noite em que não se ouviu nada, porque a angústia e a fraqueza eram tão grandes que as pessoas lá dentro não conseguiam mais gemer. Elas não tinham forças mais para gemer. Gente, é um quadro que, olha, é aterrador. É aterrador. Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Ok. Sem problemas.
Trato feito. Deal. Sem problemas. Acordo fechado. Faremos isso. Terrível. Só os cristãos escaparam. Só os cristãos. E ninguém entende como eles escaparam. Porque algum tempinho antes, a igreja de Jerusalém, do livro de Atos, nós não sabemos porquê. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas a igreja de Jerusalém, quando percebeu que o cerco viria e que a devastação seria muito grande depois da morte de Tiago, irmão de Jesus, eles se reuniram, todos eles, e fugiram para uma cidade ao norte, a cidade de Pela. Eles fugiram para lá. E quando os romanos chegaram, nenhum crente morreu. Nenhum. Todos tinham saído da cidade. E por quê? Deu um clique neles lá. Vamos sair daqui. Isso aqui vai explodir. E saíram. Nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Nenhum. Então é interessante isso. Mas é curioso ver isso, aprender sobre essas coisas e ver como Deus agiu em face disso tudo. Aquela geração que matou Jesus sofreu terríveis consequências. Jesus falou, né? Jesus disse, olha, a casa de vocês, quando ele falou casa de vocês, ele subiu ao monte, olhou para Jerusalém e chorou e disse, quantas vezes eu quis acolher vocês e vocês não quiseram? Ele disse, a casa de vocês ficará deserta. A casa é o templo de Jerusalém. Ele fala, a casa de vocês ficará deserta e vocês não me verão mais. Até o dia em que vocês vão olhar para o alto e vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aí vocês vão me ver de novo. Aí vai se cumprir a profecia que diz, verão aquele a quem traspassaram. Aí vocês vão me ver de novo. E vocês vão chorar como quem chora a morte do primogênito. Vocês vão chorar naquele dia. Gente, olha, essas coisas aqui são extraordinárias, não são eventos soltos, são eventos interligados. Tudo isso aqui, essa rejeição aqui, a tentativa de Pilatos de salvá-lo e tudo mais, ele sendo inocente, claramente inocente, Deus usando Pilatos para enfatizar a inocência dele, todas essas coisas estão fortemente interligadas, fazem parte da história da nossa salvação. Tudo isso aqui, tudo isso nas profecias, e muita coisa ainda vai se cumprir. Tem muita coisa ainda pela frente para se cumprir em termos da nossa história de redenção. Muito bem, continuando aí. O texto diz, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. 29, olha o que vem agora, olha a ironia da coisa. É isso que é legal na Bíblia, né? É irônico. Muitos crentes não entendem isso. Olha só, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, então eles são inocentes, né? Não é verdade? Eles são inocentes. Que eles foram só marionetes, não é assim que falam por aí fora? Eles foram só marionetes. Então, tudo inocente. Né? Certo ou errado? Como é que você consegue conectar as duas coisas? As coisas aconteceram cumprindo tudo que estava escrito. Então, como você pode condenar aquelas pessoas? Como? Se alguém souber, me explica, porque eu não sei. Eu não sei. A Bíblia não explica isso. Ela não explica. Eu posso inventar respostas, mas aí eu vou virar neopentecostal. Aí quero. Eu ficar inventando resposta, tá cheio. Não tem resposta para isso na Bíblia, não tem. Isso aqui, há séculos os teólogos discutem, há séculos. Teólogos de todas as vertentes ortodoxas. Se você ler, por exemplo, o mais conhecido aí no meio calvinista, né, Calvino, ele vai falar assim, olha, isso aqui eu não sei. Isso aqui Deus administra de um jeito que ele escondeu para nós. Como ele faz isso? Como ele mantém a sua soberania e faz os homens cumprirem a sua vontade, inclusive na morte de Jesus, e os mantém culpados, ainda que eles cumpram o que Jesus falou, o que a profecia falou, ainda assim, como ele faz isso? Ele escondeu de nós. Nós não sabemos. Isso Calvino fala. Aí você vai ler os escritos de Jacó Armínio, que é o patrono do arminianismo. O que ele vai dizer? Eu sei, eu já li também. Ele vai dizer o seguinte, olha,
o modo como Deus faz isso, ele escondeu do ser humano. O ser humano não sabe. Não está na Bíblia o modo como Deus administra, mantendo a culpa do homem, ainda que o homem cumpra os seus decretos. Armínio diz isso. Ele fala, olha, Deus mantém os seus decretos e Deus mantém a culpa do homem ao mesmo tempo, mas ele não explica como ele faz isso. Então, quando acabar essa aula, não venham me perguntar. Não venham, porque eu canso. É aquela fila, perguntando a mesma coisa. Não venham, porque se Calvino não respondeu, se Armínio não respondeu, se Paulo não respondeu, se Pedro não respondeu, Granconato não vai responder também. Não sei. Eles disseram, eu não sei. Eles disseram. Como eu vou saber? Só se eu inventar, e eu não vou inventar. Então minha resposta está dada. A minha resposta está dada para todo mundo aqui. Pastor, mas então, se Deus decretou, não é que eles são inocentes? Não sei. Não sei. Deus decretou e eles são culpados. Ponto. Como? Não sei. Não sei. É difícil minha resposta? É fácil, né? Não sei. Pronto. Está resolvido. Muito bem. Vejam aí nesse aspecto, vejam como isso é forte na Bíblia, no capítulo 4. Capítulo 4, 27 e 28. No céu eu vou saber, talvez, não sei. Vou saber no céu? Também não sei. Espero saber, mas não sei se vou saber. Pastor Thomas sabe? Não. Você sabe, pastor Nicolas? Não sabe? Eu também não sei. Pergunta para um primeiro-anista de teologia que ele sabe. Primeiro-anista sabe. Carlos sabe? Não? Okay. Respondeu. Paulo respondeu dizendo o quê? Exatamente, essa foi a resposta que Paulo deu. Em Romanos 9, Paulo cria um interlocutor imaginário que faz essa pergunta. De que Deus se queixa ainda? Por que Deus então se queixa quando alguém desobedece, já que ninguém resiste à sua vontade? Do que Deus está reclamando então? A vontade dele não pode ser resistida, todo mundo acaba fazendo o que ele manda. Qual é a resposta de Paulo? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Essa é a resposta que ele dá. É um jeito mais disfarçado de falar o quê? Não sei. Até Paulo falou não sei. Disfarçado, mas falou. Né? Dando uma liçãozinha de teologia. Quem és tu para discutires com Deus? Ele faz o que ele faz o que ele quer. Então, se Paulo também não respondeu, eu também não respondo. Então, pastor Nicolas, veja aí o capítulo 4, versículo 27 e 28. Bem bonito aí, bem alto. Pastor Thomas, aponta a câmera para ele. Aparecer ele lá. Vira lá. Mais direito dessa vez. Aí, vai lá, pastor Nicolas. Sorria para a câmera e leia. Leia bonito, bem alto. Vai lá. É que eu passei perfeito. Vai lá. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ah, não. Aí é demais. Aí tem coisa errada nesse texto aí. Risca esse texto, que esse texto está errado, viu? Pode riscar esse texto ou não? Não, claro que não. Está aí. Quais são as pessoas, meus personagens mesmo, pastor Nicolas? Só gente boa. Vai lá, lê para nós. Só gente boa. Vai lá. São 4, vai. Quem? Herodes, maravilhoso, Herodes. Que crente maravilhoso. Instrumento de Deus abençoado. Quem mais? Pilatos, esse tem a unção, né? A unção. Ele lava as mãos com óleo santo. Vai lá. Gentios, os pagãos romanos. Quem mais? Gente de Israel. E o povo de Israel. Só gente boa. Fizeram o quê? O que eles fizeram? Fizeram tudo o que o Senhor determinou. Tudo. Cumpriram tudo que o Senhor determinou. Eles fizeram isso. Eles são fantoches? Não, não são. Eles são culpados? São. E tem que se arrepender. Mas não dá para entender. Vou perguntar para o pastor Marcos. Não venha. Não venha. Não venha, porque a resposta é não sei, ok? Muito bem, veja aí na sequência essa atenção. Olha, é o seguinte, estou brincando com vocês, mas é assim, nós temos que aprender a aceitar a Bíblia do jeito que ela é. A Bíblia é assim, a Bíblia tem textos dúbios.
Há passagens na Bíblia que admitem dois significados. E a gente não sabe ao certo, qual é o significado dominante. Nós não sabemos. Quer ver um exemplo? Olha, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Amor de Deus, isso aí é um genitivo. Amor de Deus. Como nós devemos entender esse texto? O amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. O amor de Deus é o amor de Deus por nós? Pode ser. Aí seria um genitivo subjetivo. O amor que Deus tem, ele é o sujeito que ama. O amor de Deus, o amor que Deus tem por nós é derramado em nossos corações. Mas pode ser também perfeitamente possível traduzir assim, olha, o amor a Deus. Aí é um genitivo objetivo. O amor a Deus é o objeto desse amor. O amor a Deus é derramado nos nossos corações. Os dois significados são perfeitamente possíveis, os dois significados são gramaticalmente corretíssimos, não tem problema nenhum com os dois significados. Aí você olha para o texto e fala, mas então qual que é? Não sei, é dúbio. É um significado duplo. Eu não sei. Eu não sei qual é o significado real disso aqui. Então, se o significado é dúbio, é porque o Espírito Santo quis que fosse. Então deixa assim. Não mexa. A Bíblia é desse jeito nessa passagem. Então deixa assim. Não, eu acho que... Olha, baixa a bola, seja humilde. Olha, o texto é dúbio. Então, as duas possibilidades são possíveis. De modo que, possibilidade possível é uma redundância, mas eu estou falando rápido. Mas as duas possibilidades são viáveis e corretas. Então, aplique as duas, entenda as duas. Olha, o amor a Deus é derramado em meu coração e o amor de Deus por mim é derramado no meu coração. Aceite as duas coisas. O texto admite essa duplicidade sem você violentar o significado das palavras. Outro texto, o fim da lei é Cristo. O que significa isso? Que Cristo acabou com a lei ou que a finalidade, o propósito da lei é Cristo? Qual o significado? Os dois significados são possíveis. Teologicamente e gramaticalmente. Os dois. Porque o apóstolo Paulo fala, olha, a lei nos serviu de aio até que viesse aquele que estava prometido, até Cristo. Então ela acabou. Cristo é o fim, ele pôs fim à lei. Por outro lado, a lei também tem como objetivo nos conduzir a Cristo. Qual é o sentido então da frase, o fim da lei é Cristo? Mais uma vez, o texto é dúbio, os dois sentidos devem ser preservados. A Bíblia é assim, deixa ela assim. Ela é dúbia, deixa ela assim. Nos pontos em que ela não tem resposta, como eu tenho que tratar isso? Deixar sem resposta. Ela responde? Não, então também não responde. Então é aceitar como ela é. Isso é viver intelectualmente pela fé. Olha, isso aqui tem um sentido duplo, eu vou deixar sentido duplo. Isso aqui não tem explicação, eu vou deixar sem explicação. E bola para frente. Você quer saber mais do que Deus? Deus explicou? Não, deixa assim. Deixa assim. Ele não explicou, deixa assim. E siga em frente. Tem coisas que são claríssimas. Aliás, 99% é claríssimo. Tá coisas que não. Eu tenho que aceitar a Bíblia como ela é. Isso é ser honesto com o texto bíblico. Muito bem. Vamos ver aqui na sequência agora. Então, aceite assim as coisas. Isso é ser honesto com a palavra de Deus. Pare de inventar. Você não pode inventar. Onde ela se cala, fique quieto. Onde ela explica, explique. Onde ela é dúbia, veja as duas possibilidades e aceite as duas, sem problema nenhum. Mas não invente, só não pode inventar. Muito bem, veja aí o que acontece na sequência. Depois disso tudo, depois que tentaram, Pilatos tentou soltá-lo, cumpriram tudo que a respeito dele estava escrito, aí vem assim, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Quem fez isso? Foram os inimigos ou os amigos? Aqui já mudou, né?
O apóstolo Paulo está contando rápido a história, então ele não mudou a chavinha. Parece que são os inimigos ainda aqui os sujeitos, né? Mas não são. Aqui foram os amigos. Quem foram? Quem lembra os nomes deles? José de Arimateia e quem mais? Nicodemos, né? Nicodemos e José de Arimateia, os dois juntos. Pastor Nicolas, João 19. João 19, leia rapidinho para nós. Veja aí. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Tem que falar isso? Tem que falar isso? Bom, na pregação apostólica, isso tinha uma certa relevância. Uma relevância substancial. Falar isso, ó, ele foi colocado num madeiro, tirado do madeiro e colocado num túmulo. E isso tinha importância teológica. Sabiam disso? Vamos ver isso já já. Pastor Nicolas, leia João 19. Para ver quem fez isso, rapidinho, 38 a 42, rapidinho, lê lá, porque o nosso horário está estourando, vai lá. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Muito bem, os amigos fizeram isso. Se não fossem os amigos, o que teria acontecido? Deixavam lá. Mas como assim? Deixa lá. Até cair. Fica lá. O corpo na cruz ficava lá até apodrecer. Mas por quê? Eles não tinham, né, nenhum tipo de consideração, nada disso, não tinham. Tinha que ficar pendurado lá como exemplo para quem passasse. Geralmente os lugares de crucificação eram à beira de um caminho, próximo de alguma estrada, para que os viajantes vissem e pensassem, eu nunca quero fazer nada que desagrade o Estado romano, para não cair nessa situação. Então ficava lá. Então, por isso o local chamava Calvário, caveira, porque ali existiam restos mortais, restos ali de pessoas que tinham sido crucificadas. O que acontecia então? A pessoa crucificada ali sem túmulo, começavam a chegar as aves. As aves começavam a comer a pessoa, às vezes até viva. Ela já viva, as aves um pouco mais adiantadas, estou com muita fome, não vou esperar não. Já começavam a picar a pessoa e já comer pedaços dela. Os cachorros, as cruzes, muitas cruzes eram baixas, eram baixinhas. Nem toda cruz era alta. De Jesus era alta, a gente sabe, porque alguém tentou alcançar a boca dele com uma esponja, uma vara, né? Então ali nós sabemos que a cruz era mais alta. Mas muitas cruzes eram baixinhas. Era um pouquinho assim mais alto do chão, só para dar para a pessoa ficar pendurada. E aí os animais, na época os cachorros, não eram como os cachorros de hoje. Os cachorros de hoje são bonitinhos, fofinhos, tem o Bilbo, né, bonitinho lá, tudo cheirosinho, com lacinho. Na época não. Na época cachorro era um animal selvagem. Ele atacava pessoas para comer. Então os cães começavam a comer a pessoa. Começava pelos pés, né, mordendo e comendo. E puxando ali. Então aquele corpo caía lá e ficava lá apodrecendo, abandonado ali. Era assim que ficava o corpo de uma pessoa crucificada, não havia nenhum cuidado com aquele corpo. Agora aqui, o que acontece? Esses dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, eles pegam o corpo de Jesus e colocam num túmulo. Isso cumpria a profecia ou não? Sim ou não? Que profecia isso aí cumpria? Isaías 53 fala também isso, fala que ele foi contado com os transgressores, mas com o rico esteve na sua morte. Na sua morte ele esteve com o rico. Quem era rico? Nicodemos, José de Arimateia, né? Eles eram ricos, eles eram opressores, né? Então, aí, eles fizeram isso aí. Muito bem, veja aí, veja o espaço disso, olha no versículo, capítulo 5:30 e 10:39. Nicolas, rapidão, leia aí, depressa, 5:30 e 10:39.
5:30, rápido, é Pedro falando. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Madeiro, de novo falou isso. O que é madeira? É uma árvore. Vai lá, 10:39, tronco de uma árvore. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Ok, madeiro de novo. Pergunta agora eu quero ver, eu duvido. Vamos ver quem vai acertar. Quem acertar essa pergunta agora, eu vou pagar o cafezinho lá embaixo, aquele café sem açúcar que tem lá, eu vou pagar para quem acertar. Mas é assim, a pergunta é a seguinte, a pergunta é muito fácil. Qual é, nossa, pastores não podem falar, viu, você aí, fica quieto aí, né? E você também. Cadê o pastor Robson? Cadê? Fugiu? Ah, está lá escondido. Pastor Pedro, não responda, não vale, viu? Seu café não está garantido não. Né? Vou perguntar agora, pensem para responder, Qual é a relevância doutrinária de Jesus ter sido pendurado num madeiro? Espera aí, pensa, Tiago, pensou? Você já falou rápido assim, você não vai jogar a resposta. Né? Espera aí, entenderam a pergunta? Qual é a relevância doutrinária de Jesus ter sido pendurado no madeiro? Quem sabe, não precisa falar, levanta a mão quem sabe. 1, 2, 3, 4, gente, pastor Nicolas, acho que você e o pastor Thomas, e o pastor Robson, e o pastor Isaac, são péssimos professores. Porque não estão aprendendo aqui na igreja. Não estão aprendendo, acho que nós fracassamos. Né? Tá respondendo, não, peraí. Quem levantou a mão primeiro foi o Tiago. Tiago, responda, vamos ver se está certo. Se tiver certo, eu pago o café. Se não tiver certo, você paga o café para mim. Vai lá. Vamos lá então, vai lá, responda. Isso, Deuteronômio 21, 23. E aí depois das partes, Isaías também fala, da questão de que ele foi pendurado no madeiro e ele foi traspassado. Ele precisava se fazer maldito, né, pelos nossos pecados. Ah, ok. Isso, muito bem, você acertou, vou pagar o café. E agora, a base disso aí que faltou o Tiago falar, mas aí eu não vou exigir tanto do Tiago, é Gálatas 3,13, que cita Deuteronômio 21, que você mencionou. Veja Gálatas 3,13. Pastor Nicolas, leia para nós Gálatas 3. Olha, é tão legal isso aqui, é muito legal. Pastor Nicolas, arrume aí seu cabelo e mostra a câmera lá para ele, arrume o cabelo e vamos então ver a leitura. Olha que texto fantástico esse aqui, muito legal. Pastor Nicolas, Gálatas, grife na Bíblia, grife na Bíblia. Gálatas 3,13, importantíssimo. Vai lá, pastor Nicolas, leia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Meu Deus, gente do céu, olha isso. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, havia um significado teológico disso, que decorrente de Deuteronômio, que é citado aqui. Quem era pendurado no madeiro, na lei judaica, era considerado o quê? Maldito. Maldito por quem? Por Deus. Cristo se fez maldito no nosso lugar. Naquela cruz pendurado ali, havia uma mensagem embutida, uma mensagem silenciosa, dizendo assim: vejam, esse homem é o maldito de Deus. Mas como? Ele nunca cometeu pecado, ele nunca desobedeceu o Pai. Como ele é o maldito de Deus? Ele se fez maldição no lugar dos malditos. Os malditos eram quem? Nós somos pecadores. Se somos pecadores, somos o quê? Malditos. Maldito todo aquele que não observar os preceitos desta lei e os cumprir. Você cumpre a lei? Claro que não, você não consegue. Então você é o quê? Maldito. Mas Cristo, que é o único bendito,
ele se fez maldito. Para quê? Para que eu me tornasse o quê? O que Jesus vai dizer quando ele separar as ovelhas dos bodes? Ele vai olhar para as ovelhas e dizer o quê? Vinde, benditos de meu Pai. Como isso aconteceu? Se eu era maldito, como eu virei bendito? Como? Simples. O único bendito se fez maldito em nosso lugar. E agora então quem crê nele deixa de ser maldito e passa a ser bendito, porque ele já sofreu a pena devida aos malditos. Gente, olha que coisa terrível. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Você vê amor? Vê? Ótimo, porque tem amor lá. Mas sabe o que você vê também lá? Você vê ira lá. Você vê ira na cruz. Porque lá na cruz é Deus punindo os malditos na carne de Jesus. Então você vê ira, porque Deus está punindo os malditos na carne de Jesus. E você vê amor, porque aquela morte é substitutiva. Ele está substituindo, bendito que é, os malditos para salvá-los. Então você vê as duas coisas. Na cruz você sorri e você chora. Na cruz você vibra de alegria e lamenta o seu pecado, o preço do seu pecado. A cruz é mel, é o mel do amor que você vê lá, e você sente o amargo, o absinto amargo da ira de Deus sobre Jesus. Ele se fez maldição por nós, e ele mostrou isso ao ser pendurado lá. Então, quando o texto do apóstolo fala sobre madeiro, isso evoca essas coisas. Cristo foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito por mim. Gente, fala para mim. Ser crente é um privilégio grande? O que vocês acham? Meu Deus. Ter deixado de ser maldito e ter me tornado bendito pela fé em Jesus, que se fez maldito para eu ser bendito, é um privilégio sem tamanho? Sim ou não? O que mais eu preciso? Se Jesus me tirar tudo, saúde, bens, tudo, e ficar só isso, o que mais eu preciso? Fala para mim. Esse é o nosso bem maior. Esse é o nosso bem maior. Eu era maldito, agora eu sou bendito. Não pelos meus méritos, mas porque alguém bendito se fez maldito em meu lugar. Isso é maravilhoso demais. Não tem espaço agora no meu coração, não tem mais espaço para depressão, para angústia, para aquela vida, né, sem sentido ali, tentando achar alegria em bebida, drogas, dinheiro. Não existe mais isso. Isso tudo some, desaparece. Por quê? Porque agora eu desfruto de uma alegria que nada neste mundo pode me dar. Eu me tornei pela fé bendito de Deus. Ele deu o seu filho por mim. Seu filho se fez maldito em meu lugar. E agora eu sou bendito dele, herdeiro dele. Então, eu posso seguir seguro. Eu posso caminhar faceiro. Eu posso caminhar seguro, faceiro, cheio de esperança. Eu estava perdido e ele me buscou. Eu era maldito e ele me adotou na sua família. Colocou um anel de herdeiro no meu dedo. Mudou as minhas vestes. Colocou uma coroa de salvação na minha cabeça. Eu era um cadáver podre. Mas ele fez isso por mim. Então eu posso caminhar no corredor desta vida, eu posso caminhar com coragem, com esperança, com alegria. Eu tenho um Redentor e ele me revestiu de dignidade e honra, ele me salvou. Não há espaço no meu coração para o desespero, para a angústia, para o pânico, nada disso. Eu posso seguir seguro que eu tenho um Salvador vivo e ele me revestiu de dignidade, me alçou à condição de bendito dele e um dia estarei com ele como herdeiro que sou dele. Então isso me faz caminhar. É isso que enche meu coração de alegria e de paz. É assim que eu vou viver. Isso é viver a vida cristã. É desse jeito. Não buscando nas sujidades deste mundo algum consolo, alguma alegria, alguma satisfação. Isso é ser crente. É saber dessas coisas. Muito bem. Muito bem. Como é lindo o Evangelho, não é? O Evangelho é lindo demais. É lindo demais.
Olha, no céu, quando chegar no céu, conselho que eu dou para você. Vou dar um conselho para você que chegar no céu. Não fica lá, cadê minha casa de ouro? Pô, você não, menos, né? Menos. Né? Cadê minha coroa? Baixa a bola. Né? Baixa a bola. Né? Lá você não vai nem poder vender a casa de ouro. Você vai fazer o quê? Então, chegou no céu, conselho que eu dou para você. Lembra na hora, o pastor falou, vou fazer. Chegou no céu, prostre-se diante do Salvador, prostre-se diante dele, e reserve aí pelo menos uns 10 mil anos, pelo menos, na eternidade, dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Coloca na sua agenda isso aí, quando você chegar lá, não esqueça, quando você estiver morrendo eu vou lá te visitar, eu vou falar, você morra direito, não dê vexame quando chegar lá. Você é minha ovelha, você vai fazer passar vexame, depois eu que danço no dia lá do tribunal. Então, morra com decência, né? E chegue lá com o mínimo de ciência do que tem que fazer. Então, chegou lá, faça isso. Ajoelhe-se, prostre-se e reserve pelo menos 10 mil anos para dizer, Senhor, eu te louvo, obrigado, 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 obrigado. Eu quero ir. Entra logo. Não estou com pressa. Né? Se vier algum anjo, você sai. Ali, eu te louvo, obrigado, 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 eu te louvo para sempre, para sempre. Eu sou seu servo para sempre. Obrigado. Porque eu não tenho noção do tamanho do abismo de que o Senhor me livrou. Eu não tenho noção, eu não sei, eu nunca, na eternidade toda, eu nunca vou ter a menor noção do tamanho do abismo de que o Senhor me livrou. Então, obrigado, meu Deus, para sempre, sempre, sempre. Eu te louvo, eu te adoro, obrigado, obrigado, obrigado pelos séculos dos séculos. Obrigado, obrigado, obrigado. Faça isso. Faça isso quando chegar lá. Não dê vexame no primeiro dia. Ok. Muito bem. E aí fala também o quê? Ele foi tirado do madeiro e foi colocado no túmulo, né? Foi sepultado. Qual é a relevância disso? Porque isso era importante, olha a sacada aqui agora, tá? Porque isso era importante naqueles dias e hoje ficou importante de novo. Colocaram num túmulo. Porque naquela época foi importante enfatizar isso e hoje em dia está sendo importante de novo. Por quê? Porque disseram que ele não havia ressuscitado. E mais, hoje em dia, dizem que Jesus, na verdade, não morreu. Que na cruz ele teve um mal-estar. E desmaiou. É o que chamam, os ateus chamam, também nos livros de teologia de apologética, chamam de a hipótese da síncope. O que é síncope? Síncope é um desmaio, né? É isso, síncope? É um desmaio? Tiago, é um desmaio, né? Então ele estava na cruz, ele começou a passar mal e desmaiou. E aí pensaram que ele tinha morrido. E aí tiraram ele do túmulo, tiraram ele da sepultura e tiraram da cruz e colocaram no túmulo. E aí o que aconteceu? Dentro do túmulo, como era um lugar fresquinho, ele começou a voltar a si. E acordou, né? Ué, oncotô. Oncotô. Proncovô. Proncovô. E aí ele, ali meio fraco, foi lá, tirou a pedra, né? Empurrou a pedra, né? Pedra levinha, né? Ele devia estar muito forte, né? Tirou a pedra, Ué, escapei por pouco. Né? E aí se apresentou aos discípulos, ressuscitou. E saíram gritando pelo mundo afora e enganaram o mundo inteiro. Então, essa teoria existe hoje. E muita gente acredita nisso. Que Jesus, na verdade, ele não ressuscitou, ele sequer morreu. Agora, é claro que essa hipótese é tão absurda, gente, ele foi furado por uma lança. Ninguém resistia a algo assim. A crucificação era terrível, era mortal. Ele foi embalsamado. Embalsamado?
Embalsamado quando é envolvido, né, em faixas. Ele foi envolvido em faixas, foi lavado, colocado no túmulo 3 dias ali. Então não tem cabimento essa ideia. Então, hoje em dia é necessário falar isso de novo. Olha, ele foi colocado num túmulo, ressaltando que ele de fato morreu. E ressaltando, Paulo quis ressaltar para os judeus da época que ele de fato havia morrido. E há um outro aspecto importante também, que os escritores, aqui Lucas no caso, se preocupa com isso, e mais tarde Paulo se preocupa com isso também quando ele escreve outras epístolas, é enfatizar contra as seitas mentirosas, as seitas gnósticas, que Jesus tinha corpo, porque surgiu uma heresia na época, inclusive na época que Atos foi escrito, dizendo que Jesus era um anjo, não tinha corpo físico. Então, para enfatizar que ele tinha um corpo físico, era dito que ele foi sepultado, porque o sepultamento envolvia lavar o corpo, enfaixar o corpo e colocar ali numa sepultura. Não dá para fazer isso com uma alma. Como é que você faz isso com uma alma? Como é que você lava uma alma? Como é que você enfaixa uma alma? Não tem como. Então, eles enfatizavam muito o sepultamento de Jesus para destacar, ele era realmente de carne e ossos. Por que é importante que ele fosse de carne e ossos? Por quê? Por quê? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se ele fosse um anjo, um espírito, ele não poderia morrer por nós. Então, por isso, enfatizam isso. Os escritores enfatizam isso. Ele foi sepultado, ou seja, ele tinha um corpo físico. Ele derramou seu sangue mesmo pelos nossos pecados. Ok? Então, essa é a relevância. Então, qual é a relevância do madeiro? A relevância do madeiro é a questão da substituição na maldição. E a relevância do sepultamento? A relevância do sepultamento é a comprovação da morte. E a comprovação do fato de que ele se fez carne mesmo. Ele não era um espírito. Muito bem. E aí, nós terminamos essa parte da morte. Sua morte foi profetizada. Ok. Sua morte foi profetizada, aqui do 27 ao 29. Para vocês, lição de casa eu vou dar agora, para vocês fazerem em casa hoje, enquanto o almoço está sendo preparado, vocês vão ler em voz alta, para a pessoa que estiver preparando o almoço ouvir. Então, enquanto a sua esposa estiver preparando o almoço, você vai ler em voz alta para ela, para os seus filhos, para a sua casa. Essa é a lição de casa hoje. Eu vou ligar para cada um para saber, eu vou perguntar hoje à noite. A lição de casa é a seguinte: vocês vão ler em casa Isaías 52, anotem aí todo mundo, é lição de casa, eu vou cobrar. Isaías 52, 13 até 53, 12. Sofia, anota aí, que é você que vai ler em casa. Isaías 52, 13 a 53, 12. Essa é uma das profecias mais famosas sobre a morte dele. Então vocês vão ler em casa. É sobre o servo sofredor. É famoso Isaías 53. Famoso. Então vocês vão ler em casa hoje. Sua esposa vai estar lá, preparando o seu almoço, e você então vai ler em voz alta. É um trecho, não é muito longo. Você vai ler em voz alta, e aí vocês vão lembrar. Olha a morte de Jesus sendo profetizada. Ah, mas eu vou para o restaurante. Não tem problema. Enquanto não chega o pedido, você vai lendo, senta aqui o garçom, senta aqui. Você vai ouvir agora a leitura sobre a morte de Jesus sendo profetizada. Ok? Senão, você fala assim, senão não dou gorjeta no final, se você não ficar aqui sentado escutando. Então, todos hoje vão ter essa tarefa e vão ler isso hoje. É um texto bíblico sobre a morte de Jesus profetizada. Certamente, o apóstolo Paulo lembrou desse texto quando pronunciou essa parte do sermão. Ok? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos ver o terceiro item que está aí. Olha só o terceiro item. Aqui, sua ressurreição foi testemunhada. É pequenininho, a gente vai superar isso, 30 e 31. Vamos superar isso, a ressurreição de Jesus, e aí já entrar no item 3 aqui. Ok? Então isso para a próxima aula. A ressurreição foi testemunhada. Importante a ressurreição? Muito importante. É só você ler. Pastor Nicolas vai ler agora. Pastor Nicolas, leia, por favor. Leia, Pastor Nicolas,
Romanos 4, 25, para terminar. Só para ter uma ideia da importância da ressurreição. Romanos 4, 25. Leia bem alto, mostra lá, ali, pastor Nicolas. Olha lá. Leia bem alto. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou por quê? Por causa da nossa... O que é justificação? Justificação é perdão judicial. Houve perdão judicial, foi cancelada a nossa pena. A sentença de morte nossa foi cancelada. Veio perdão judicial. E como isso veio? Com base no quê? O texto fala, com base na ressurreição. É muito importante esse aspecto. E nós vamos então falar sobre isso na próxima aula e já entrar no ponto 3, que enfatiza ainda mais a ressurreição. Ok?